Ok, galera, ficou faltando um último assunto aqui em estrutura de decisão, certo? Então vamos começar por Rayleigh, tá? Que foi o caso selecione, tá? Então ficou faltando o caso selecione. Então eu vou explicar rapidamente aqui, depois a gente vai trabalhar mais ele na revisão, tá bom? Mas aí qualquer dúvida eu vou falando, né? Porque é rápido que vocês não podem também participar, beleza? Então o caso selecione, ele também é considerado uma estrutura de decisão, porque ele só vai selecionar uma coisa. É que nem o if e else, né? E o se não, se, né? Que é o else if. Só uma das coisas vai ser selecionada. Selecionou, ele sai da estrutura, certo? Então, como é que é o fluxo disso, né? Eu vou verificar uma variável, tá? Essa verificação, pessoal, é uma verificação de igualdade, tá bom? Ele não entra naquela caso lá do se que eu poderia colocar o maior igual, colocar qualquer condição ali, entre parênteses, certo? Então, eu vou ter só uma igualdade aqui. Então, eu vou pegar uma variável e vou verificar. Essa variável é igual a alguma coisa, que eu estou chamando aqui de x1? É. Aí, se ela for, ela executa e sai da estrutura, certo? Se for falso, aí ele vai verificar outra variável e assim sucessivamente, tá? Então, ela é uma estrutura que, se você tiver valores discretos, digamos assim, né? Por exemplo, dias da semana, meses do ano, coisa que é discreta, que você já sabe quais são os valores possíveis, é uma estrutura que é legal de você trabalhar. É melhor do que você trabalhar com vários if-else, né? If-else também vai resolver, só que ela é uma estrutura mais clean, digamos assim, certo? Vamos ver um exemplo disso, tá? Eu acho que fica mais claro com um exemplo. Lembra daquele jogo Pedra, Papel, Tesoura? Que a gente falou na aula 3, né? Na aula 3 a gente comentou sobre ela. Pronto, a pedra, papel, tesoura, ele é um exemplo que você pode trabalhar com o caso selecione, porque são coisas que já estão pré-definidas. Você sabe que são 3 configurações de mão: pedra, papel, tesoura. Então, se eu dissesse o seguinte: olha, eu quero saber qual foi a mão, né, a configuração de mão que a pessoa colocou, certo? Então, como é que você pode fazer isso? Você pede para a pessoa colocar um número. 1 significa pedra, 2 significa papel, 3 significa tesoura. E aí depois você vai verificar qual foi o número que o usuário colocou e escreve qual é a configuração de mão dela. Entende? Bem simplesinho, só para a gente ter uma ideia. Então a pessoa coloca um número e aí, baseado nesse número, você vai dizer se é pedra, se é papel ou se a pessoa colocou tesoura. Se a pessoa colocar outro número sem ser esses 3, aí você pode dizer, olha, não tem essa configuração de mão não. Beleza? Ó, é mais ou menos assim. Eu tenho o início do meu programa, né? Aí eu escrevo jogo Jockey Pool. E aí eu digo o seguinte, olha, insira 1 para pedra, 2 para papel e 3 para tesoura. Aí a pessoa vai lá, né? E eu armazeno em jogada qual foi o número que ela colocou, certo? Ok. Aí eu vou analisar essa variável chamada jogada. Vou analisar ela. Então vamos lá. Caso a jogada for 1, igual a 1, né? Eu digo o seguinte, ó, você jogou pedra. E volto para o fluxo principal. Acabou. Se não for, se isso for falso, ele vai verificar. Jogada é igual a 2? É. Então se for, jogou o papel e sai. Se não for, ele vai verificar se é igual a 3. Se é igual a 3, você jogou tesoura. E aí, se por acaso ele não jogou nenhum, nem 2, nem 3, eu digo o seguinte, ó, a opção inválida. E sai. Beleza? Então é mais ou menos isso que vai funcionar no caso selecione. Pra falar a verdade, é isso que vai funcionar, né? Não é mais ou menos não é isso. Ficou claro, pessoal? Alguma dúvida em relação ao caso selecione? Bora ver essa estrutura no JavaScript, tá? Então no JavaScript, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou ter essa estrutura chamada switch, tá? Switch. Esse switch é o que vai determinar o início do caso selecione, tá? Então eu coloco o switch. Aqui eu vou colocar qual é a variável que eu vou verificar. Observe que eu coloquei, ó, variável. Então pode ser qualquer variável, tá?
Pode ser um booleano, pode ser um string, pode ser um número, beleza? Mas o ideal, como eu falei para vocês, são valores discretos, tá? Então, o melhor é você colocar aí ou caractere, né, texto, ou você coloca números inteiros, tá? O ideal de você colocar no switch é isso, beleza? Ok, aí você colocou a variável aqui, né? Que é justamente isso daqui, ó, galera. Aqui, ó, isso daqui é a variável que eu estou colocando, beleza? Então ela vai bem aqui no comecinho, beleza? Aí dentro do escopo do switch, tá? Que marca desse colchete aqui, né? Desculpa, dessas chaves aqui até essas últimas chaves aqui, eu vou colocar todas as verificações que eu quero testar, beleza? Então, ó, eu vou colocar uma estrutura chamada case, tá? Então eu vou começar case e aqui eu vou colocar o valor que eu quero testar. Então aqui vem o 1, por exemplo, do caso do Joaquim Pô, né? Case 1, faça alguma coisa, certo? Então você vai colocar dentro dos colchetes. Observa, galera, que aqui tem uma diferençazinha, né? Ó, tem esses dois pontos, tá? Muita atenção a isso, porque se você esquecer esses dois pontos, vai dar um erro também no programa, tá bom? Então eu coloco o case, coloco o valor que eu quero testar, beleza? E aí eu inicio o bloco desse case. Eu boto dois pontos, abro chaves e fecho chaves. Dentro desse escopo eu coloco o que eu quiser. Eu coloco qualquer instrução que eu quiser, beleza? Mas uma atenção, né? No final das instruções eu tenho que colocar essa palavrazinha chave chamada break, tá? Então break, qual é a ação dele? Ele vai parar o switch. Então eu entrei nesse caso, eu executei a instrução, entrou no break, ele sai. Então ele não vai verificar os casos que estão mais abaixo, beleza? Eu tenho que colocar esse break, certo? Não esquecer desse break aí, ok? E aí eu posso colocar vários cases que eu quiser, tá? Mas observem, galera, esses cases eles ficam dentro do escopo do switch, tá? Eu não posso colocar fora do escopo do switch, não. Fica dentro, beleza? E opcionalmente eu posso colocar uma cláusula, né, de padrão. O que é o padrão? É como se fosse o else do nosso if else, tá? É tipo assim, se nenhum dos casos entrou, ele vai fazer o que tem nesse default aí, beleza? Então, opcionalmente, isso é, como eu falei, é opcional. Se você quiser ter uma ação caso nenhuma das entradas for satisfeita, você pode criar essa cláusula aí, né? Esse bloco chamado default, e aí você coloca as instruções que você quer que seja colocada nesse default, certo? Aqui a gente tem aquela mesma coisa, ó, eu coloco o default, isso daqui é palavra reservada também, tá? Abro colchetes, né, delimito ele e coloco as instruções. Aí vocês podem dizer, professor, mas por que não tem valor? Porque default é que nem o else. O else ele não tem verificação, né? Chegou no else, ele vai executar o que tem no else. Aqui do mesmo jeito. Chegou no default, ele vai executar o que tem no default. Pronto. Ok? Nathanael está perguntando se o break é um return. Não. Tá? Nathanael, ele é um, digamos assim, imagina que ele é uma válvula de escape de uma estrutura, né? No caso aqui, ele vai uma válvula de escape da estrutura do switch. Quando ele bater no break, ele sai do switch. Ele não vai entrar, verificar mais nada. Ele sai do switch. Beleza? Lembre-se que eu falei que o if else, né? Quando eu entro em um dos ifs, em um dos ifs, né? Eu já saio, né? Eu executo o que tem no escopo e saio. Certo? Não verifico o resto. Aqui eu preciso do break para ele parar. Beleza? Para ele sair. Se eu não colocar o break, ele não sai. Beleza? Pensa assim. Tá bom? Mas não é um return. Ele é só para sair dessa estrutura do switch. Ok? Bora ver aqui no exemplo do papel. Do pedra, papel, tesoura, no Joaquim Pô. Olha só como fica interessante essa estrutura. Ó. Eu coloquei aqui, ó, console Joaquim Pô, né? Ó. Coloquei aqui para imprimir o nome jogo Joaquim Pô. E aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, insira 1 para pedra, 2 para papel e 3 para tesoura.
beleza? E essa entrada aqui que o usuário vai colocar, eu estou convertendo em um número, tá? Aquela coisa de sempre, né? Entrada de usuário, beleza, galera? Pronto, agora eu estou com a jogada. Então eu já peguei aqui a jogada do usuário, ok? Aí eu vou entrar no switch, ó. Entrei aqui no switch com o comando, né? Switch. E entre parênteses, a variável que eu quero verificar. Observem, galera, que aqui é uma variável só. Beleza? Eu não vou colocar várias variáveis ou declarar a variável, eu já tenho que chegar com a variável aí. Beleza? E essa variável, consequentemente, ela já tem que ter sido inicializada. Beleza? Ok? Aí, olha, eu abri o colchete e lá no final que eu fechei, ó. Esse colchete que eu abri aqui, ele só fecha aqui. Colchete não, chaves, desculpa. Eu sempre confundo esses dois. Chaves. As chaves que eu abri aqui, fecha aqui. Beleza? Aí eu vou testar, ó. Caso a jogada for 1, professor, mas não tem aquele igual aí que tem nisso daqui, né? Não. Tá? Aqui é o fluxograma. Aqui é a estrutura do JavaScript. Tá? Só para a gente entender mais ou menos como é que funciona. Beleza? Mas como é que fica aqui, ó? Coloco só caso 1. Case 1. O que é esse 1, professor? É o que eu estou esperando que jogada seja. O valor da jogada. Então, se jogada for 1, ele vai entrar aqui nesse case. Então, ele vai imprimir. Você jogou pedra e sai. Break, pensa que o break é sair do switch. Sai. Beleza, não é igual a 1. Aí ele vai verificar o 2. É igual a 2? Se for, ele vai entrar no escopo do case 2. Aí ele vai colocar, você jogou papel. Beleza? Se for 3, você jogou tesoura. E se não entrar em nenhum desses casos, eu vou imprimir opção inválida. Que a pessoa colocou um número ali que não era para ter colocado. Beleza? Então essa é a estrutura do switch, né? Do caso selecione, né? Caso seja um determinado valor, selecione. Esse daqui, é mais ou menos essa a ideia. Bora ver aqui na prática. Aqui, galera, a gente tem os mesmos comandos, né? Que tá lá no slide, certo? E aqui eu vou executar. Aqui apareceu jogo, joga quem pôr, insira 1 para pedra, 2 para papel e 3 para tesoura. Então, se eu coloco 1, ele vai dizer, você jogou pedra. Legal, porque ele entrou aqui, ó. Jogada recebeu 1, e aí eu verifiquei, é 1? É, entrou aqui, certo? Vou colocar o 2 agora, ó. 2, papel. Então, ele verificou, não é 1, é 2, é. Então, ele executou e saiu. Beleza? Se eu botar 3, tesoura, né? Não entrou no primeiro, e no segundo ele verificou que a minha jogada foi 3. Ali entra aqui. E se por acaso eu colocar qualquer valor, né? Eu vou botar qualquer valor fora esses, né? Vou botar menos 12 aqui. Aí ele vai dar opção inválida. Porque nem entrou no 1, nem no 2, nem no 3. Ele entrou aqui nesse default. Certo? Então default é caso nenhum seja selecionado. O Vieira está perguntando, o programa não faz nenhuma mágicazinha ainda, né? Só recebe valores. Isso. Ele só vai receber os valores, tá? Receber e analisar, né? Isso aqui é como se fosse, né, Vieira? Tipo uma preparação para a gente fazer um jogo de campo aqui, certo? Então já tem uma leitura, já sei o que o usuário vai jogar, né? Então depois a gente vai jogar lógica de ver quem é que ganhou, por exemplo. Né? A gente vai depois evoluindo essa ideia. Ok? Dúvidas, pessoal, em relação a essa estrutura? Tá tranquilo? Acharam difícil? Fácil? Ok? O Gleito está perguntando, se ao invés de números for letras, P para pedra... Legal, gostei da pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um outro arquivo só para a gente ver isso, tá? Vou colocar aqui 2.
O Gleice está perguntando se a gente pode usar letras, né, em vez de números, letras. Pode também, tá? Vou fazer uma alteração aqui no nosso código. Aqui eu vou colocar P para pedra, sei lá, T, porque papel é a mesma coisa, né? Bora colocar D para pedra, P para papel e T para tesoura, certo? Ok? Só para... porque pedra e papel começa com a mesma, certo? E aqui você vai colocar o seguinte, como é um texto, né, que eu estou esperando agora, eu vou ter que colocar entre aspas, tá? Vou colocar aspas simples aqui. D, P e T. Certo? Então, agora aqui eu não vou receber o número, né? Então, vou tirar esse number daqui, ó. Certo? Então, o prompt vai receber uma letra. E aí eu vou verificar essa letra dos meus cases, ó. Então, case D, jogou pedra. Case P, jogou papel. Case T, jogou tesoura. Bora executar para ver se isso daqui dá certo, né? Rodei. Vou colocar aqui D. Jogou pedra. Vou colocar o P. Jogou papel. Vou colocar agora o T. Jogou tesoura. Certo? Então vocês podem colocar número, pode colocar caractere, pode colocar texto. Certo? Ah, professor, pode colocar tipo assim, pedra, por exemplo? Pode. Eu vou colocar aqui, ó, pedra. Vou executar. Então ele só vai entrar em pedra se eu escrever pedra. Ó, certo? Se eu não colocar pedra, ele não vai entrar aqui, entende? Então aqui eu vou verificar se isso é o que está aqui. Simplesmente isso que vai ser feito aqui no switch. Beleza? Você pode colocar qualquer coisa. Ok? Aí vai depender muito da aplicação, né, que você está fazendo. Ok? Tudo claro, Gleice? Gleice. Podemos prosseguir para a aula de hoje, ver mais exercícios, trabalhar mais isso daí, essas estruturas condicionais. Ok? Let's go então, galera. Eu tô aqui com a carinha bem aqui em cima porque eu botei um bocado de cor aqui embaixo e vai atrapalhar a visualização. Então, só para se acostumar um pouquinho. Então, na nossa aula de hoje, né, dando continuidade, a gente vai fazer algumas práticas utilizando essas estruturas de decisão. Beleza? Mas antes eu vou fazer uma revisãozinha rápida, tá? Então, a gente trabalhou o quê? Com 4 estruturas praticamente, né? O if, que é o se, né? O if else, que é o se não. O se, if, else, if e else, que é o se não, se não. E o switch, que foi esse último agora. Beleza? Então essas são as estruturas que a gente trabalhou que manipulam decisão. Ok? Aquela mudança de fluxo que eu venho falando para vocês. Certo? Bora imaginar, galera, que cada estrutura dessa vai ser um bloco. Tipo um Lego. Certo? Só que vamos trabalhar aqui no 2D. Tá? Então aqui eu tenho uma estrutura, dá pra ver direitinho um bloco, né? Então aqui eu tenho um blocozinho, ó, do if, beleza? Então a gente já sabe que o if eu preciso colocar os parênteses. Dentro dos parênteses eu vou colocar a condição, né? E aqui entre colchetes eu vou colocar as instruções que vão ser executadas caso essa condição for satisfeita. Beleza, né? Isso tudo a gente viu na aula de ontem, ok? Então se por acaso eu só precisar do if, eu vou usar esse bloco aí, ok? Certo? Estrutura do if-else. Quando eu tenho if-else, o meu if, o bloco dele já vai mudar um pouquinho a estrutura dele, tá? Ele já vai ter uma entradazinha aqui, ó. Que essa entrada significa que eu estou permitindo o encaixe, né? Então eu posso ter ali um encaixe nesse if, certo? E esse encaixe vai ser dado por esse elsezinho aqui.
eu não posso usar o else se eu não encaixar ele em algo. Ou seja, eu não posso usar o else sozinho. Beleza? Então, o else eu preciso ter um if. Tenho que ter uma estrutura de if. Beleza? Eu tendo o if dessa forma, eu quero encaixar o else nele, aí eu venho e encaixo. Beleza? Então, o else não existe sem o if. Mas o if, a gente viu que ele existe sem o else. Né? Então, if else é o quê? Quero uma condição para ser satisfeita. Se ela não for satisfeita, o else vai ser executado. Ok? Tranquilo, galera? Próxima estrutura que a gente viu foi o se não, se não. Da mesma forma, eu tenho o if, tenho o else, só que agora entrou em jogo mais uma estruturazinha aqui, que é o else if, né? O else if também ele vai procurar uma condição ser satisfeita, né? Então, mas a gente está observando que ele se encaixa bem aqui, né? Ele não se encaixa aqui no else, ele se encaixa no if, beleza? Então, da mesma forma que o else, eu só posso ter um else if se eu tiver um if, tá? Eu não posso ter um else if sem if, beleza? E aí ele vai se encaixar aqui, ó. Ok? Certo? Se eu quiser, eu posso ter vários else ifs, né? Então, eu posso pegar um outro else if e colocar aqui, encaixar, sem problema nenhum, certo? Porque o else if ele precisa de quê? De ter um if. Condição suficiente. Ele tem um if. Mas ele pode entrar em outro else if. Não tem problema nenhum, certo? Então, eu posso ter um if, vários else if encarregados. Beleza? E, opcionalmente, eu posso colocar no final um else. Tá? Agora, observe, ó, quando eu coloco um else, eu não tenho mais encaixe para nada. Eu não tenho nada depois do else. Tá? Então, o else sempre ele fica no final. Pensa naqueles carrinhos, né, que fica passando aí e tal, os trenzinhos da alegria, né? Na frente tem um motor, na frente tem uma carroceria. Pronto. No meio pode ter várias outras coisas. Mas o final e o começo é fixo, né? Não existe outra coisa além daquilo ali. Beleza? A analogia não foi boa não, mas espero que tenha entendido. Certo? Entendido, galera? Os bloquinhos aqui, ficou claro? E como é que funciona o switch, né? Como é que seria esse jogo aí de blocos com switch? Aliás, antes disso, só relembrar mais um fato, né? Eu falei ainda agora, né? Mas reforçando. Se acontecer de algo ser executado, vai acontecer somente em um desses blocos, tá? Somente um dos blocos, né? Ou somente as instruções de um desses blocos vai ser executado, ok? E isso é verificado de cima para baixo, tá, galera? Então, primeiro é verificado o if, depois é verificado o else if, e aí, se não acontecer nada, o else é que vai ser executado, beleza? Se por acaso parou no 1, foi aceito no 1 a condição, ele foi executado e acabou. Ele não vai ver mais o resto, beleza? Então, essa é uma observação que vocês têm que ter em mente, tá? Que essa estrutura ela começa de cima para baixo, ok? Entrou em uma delas, acabou, eu não vou verificar mais nada. O else é aquele caso, né? O mesmo caso do default que tem no switch. Se nenhum dos casos for satisfeito, ele vai ser executado, certo? Ok? É como se fosse assim. Não deu certo aí não, então deixa comigo, beleza? Aqui vai aguentar parado, ok? Agora sim, o switch. Como é que é o switch, galera? O switch é mais ou menos assim. Fiz assim um esquemazinho de peças que eu tenho os cases nesses três formatos, né? Dois formatos, aliás. Eu tenho um case que vai se encaixar com o switch e todos os outros cases vão ficar embaixo dos cases. Só que eu coloquei aqui no meio de propósito para dizer para vocês que o case ele fica dentro, ó, do escopo do switch,
tá? Ele fica dentro do escopo do switch. Então não se esqueçam disso. Se você vai colocar um switch, lembre-se dos cases ficar dentro do switch, tá? Eu vou colocar ele aqui dentro, certo? Então ele vai ficar aqui dentro. E aí se eu quiser colocar mais cases, eu coloco um embaixo do outro, tá? Vou colocando um embaixo do outro. Quero mais outro case? Coloco aqui embaixo do outro, por aí vai. Eu posso ter vários cases, não existe limite de case não. Beleza? Ok? E aí, opcionalmente, né, eu posso colocar o default, né? Da mesma forma que o else, eu não posso ter mais cases depois do default, beleza? Se eu quiser colocar algumas verificações, vai ser antes do default. Botei o default, ele não tem um encaixe, ó. Ele não tem um encaixe aqui depois dele, ó, certo? Então, depois do default não vai ser adicionado mais nada. Então, imagine que essa estrutura aqui, ela está aqui dentro, tá? Dentro do escopo do switch. Beleza? Justamente, Vira, o default é o último caso. Então, o default é tipo assim, nenhum caso foi satisfeito, deixa comigo. É como se fosse o else, tá? Beleza? Claro, galera, alguma dúvida? Gostaram da revisão? Podemos prosseguir para os nossos práticas agora? Então eu vou procurar nessas práticas, né, eu coloquei lá em votação no Telegram, quais as questões que você queriam ter que seja resolvida em sala, né? Uma foi a campeã, que foi a primeira questão, certo? E aí teve empate em outras duas. Aí eu selecionei uma delas, tá? E eu vou também colocar mais um exercício de switch, beleza? Então a gente vai fazer umas 3 práticas agora, tá bom? Vamos lá começar? Então, o primeiro exercício é o seguinte, está lá no capítulo 5, né? Faça um programa que leia os valores A, B e C e imprima na tela se a soma de A mais B é menor que C, beleza? Aqui eu coloquei como dica o se não, só que só o se resolveria, porque eu só quero imprimir na tela se a soma for menor que C, beleza? Mas aí eu vou fazer um else if, tá bom? Mas um se já resolveria a parada aqui, ok? Então, galera, o que é que eu vou precisar para rodar esse programa? Quais são os dados que eu preciso? Alguém sabe? Justamente, eu preciso dos valores. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É obter esses valores A, B e C. Então, você vai colocar lá o prompt, né? Insira o A, prompt, insira o B, prompt, insira o C. Então, a gente precisa desses 3 valores, ok? Depois que eu tenho os 3 valores, aí entra em jogo nossos ifs, else, né? Então, se A mais B for menor que C, eu vou imprimir A mais B é menor que C. Beleza? E aí, se não for, eu vou imprimir, né, que A mais B não é menor que C. Ok? Pronto. O programa é isso. Então, eu vou precisar, né, das minhas estruturas condicionais vão ser essas duas aí. Eu só tenho só um if, né, e um else, certo? Onde o if eu vou colocar essa verificação, A mais B é menor que C. Se isso for verdade, então eu vou imprimir, né, que o A mais B é menor que C. Se não, aí eu vou imprimir que A mais B não é menor que C. E aí eu vou encaixar. Beleza? Esse é o processo. Esse vai ser o nosso código. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Deu para entender? Ou foi muito rápido? Então vamos fazer o programa, tá? Essa aula de hoje eu não fiz nenhum programa, eu vou fazer junto com vocês aqui, certo? Então, ó, a gente quer 3 valores, né? Então eu vou colocar var A recebe prompt, insira o valor de A. Deixa eu expandir aqui só para vocês
verem melhor. Tá dando pra ver, né, galera? Tá de boa? Insira o valor de A. Então o usuário vai lá colocar o valor de A. Só que o valor, eu quero que ele já seja número, tá? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu coloco um number aqui fora. Number. Englobando o prompt, tá? Então o prompt vai receber o valor e esse valor vai ser convertido para um número. Beleza? E aqui a mesma coisa para pegar o valor de B e C. Então eu vou só copiar, colar e alterar aqui os valores. Ó. ABC, ABC. Ok? Então aqui eu já tenho meus valores. Tem os 3 valores lá que a gente colocou aqui, né? Ó. 3 valores. Então obtive o A, B e o C. E agora vai vir esse bloco aqui, ó. O if else, tá? Então eu vou colocar do jeito que está aqui. Se A mais B for menor que C, essa é a condição, né? Tá entre parênteses é a condição. Abro o escopo. E aí eu vou colocar o console log aqui. Console log. Eu vou usar a crase porque eu vou colocar os valores de A e B aqui, tá? Então eu vou colocar a crase aqui. E aqui eu vou colocar A mais B é menor que C. Beleza? Então, vou colocar aqui A mais B é menor que C. Literal, né? Vou colocando de forma literal aqui, tá? Não estou somando de fato. E aqui eu vou colocar o else. Professor, se eu colocou o else junto, eu posso colocar assim? Pode. Sem problema nenhum, tá? Como tá lá no bloco. Beleza? Então você pode optar por botar assim ou deixar assim. Tanto faz, tá, galera? E aí, se não, eu vou só copiar isso aqui também, para ser mais rápido. E vou colocar que A mais B não é menor que C. Ok? Gabriel está perguntando se pode usar sempre aspas duplas. Pode. Aqui eu estou usando aspas duplas, tá? Você pode usar simples também. Aqui eu estou usando a crase porque eu estou querendo imprimir os valores de A e B, né? A gente viu uma aulazinha, né, de impressão. Tem 3 formas de imprimir. Separando por vírgula, né? Colocando entre aspas, somando strings, né? Que a gente viu que o operador de mais ele soma também números, né? E concatena com string. Então tem várias formas de juntar os números aqui. Beleza, Marcos? Pronto, galera, é isso, tá? Esse é o programa que ele está pedindo. Então vamos testar, né? Vou executar aqui. Eu vou colocar o valor de A 3, o valor de B 4, e eu vou colocar o valor de C 7, tá? Ou seja, A mais B vai ser igual a 7, né? E aqui ele colocou, ó, 3 mais 4 não é menor que 7. Correto, né? É igual, beleza? Então, ele entrou aqui no else. Perfeito? Observa que aonde eu coloquei aqui, ó, cifrão, colchete A, fechei colchete, ele pegou o valor que eu digitei no A, ó. Botou aqui 3 e aqui botou o 4. E depois ele colocou o C aqui 7. Beleza? Só pra gente acompanhar aqui o que é que tá saindo. Professor, mas tinha que ser assim? Não, você poderia só dizer o seguinte, não é menor. Os valores A e B não são menores que 7. Não são menores que 7. Beleza? Fazer outro teste aqui. Bora fazer entrar no if. Eu vou colocar A1, B3 e o C8. E aqui ele vai dizer, 1 mais 3 é menor que 8. Beleza? Ou seja, ele entrou aqui nesse if. Ok? Show, galera? Dúvidas em relação a esse algoritmo? De boa? Entendido? Podemos ir para o próximo? Fácil, não é esse? Facinho. Papai F Sugar.
Eu selecionei o 5.8. 5.8 já é um problema interessante, né? Porque é mais da nossa vivência, né? Tanto quanto é, na matemática, né? Quanto na área das biológicas, nas humanas que o pessoal fala aí, né? Então é o seguinte, a gente tem um índice, né, de massa corpórea chamado IMC. Não sei se vocês conhecem, né? Esse negocinho aí. Que é um negócio que diz que a gente tá obeso ou não. Até parece, né? Que negócio vai dizer que eu tô obeso ou não. Aí, enfim. Então esse IMC, ele é um critério usado pela Organização Mundial de Saúde, né, para dar uma indicação sobre a condição de peso de uma pessoa adulta, né? E a fórmula é como? Eu vou pegar o peso e dividir pela altura ao quadrado, certo? Então essa é a fórmula, né, do IMC, ok? E aí, baseado nesse valor do IMC, eu vou ter 4 condições, né? Parece que existem mais algumas aí, não sei se alteraram, né? Mas bora limitar aqui a 4, só para a gente estudar legal. Então, se esse número for abaixo de 18,5, significa que a pessoa está abaixo do peso. Se tiver entre 18,5 e 25, o peso está normal. Se tiver entre 25 e 30, está acima do peso. E se for acima de 30, é considerado obeso. Beleza? Então, isso daí é o cálculo do IMC. Ok? Então, agora, vamos me ajudar aqui, né? O que é que eu preciso para começar o programa, galera? Perfeito. O Gleides colocou peso e altura. Alguém mais concorda com ele? Ou discorda? Acho que não é isso não. Beleza, é isso mesmo, tá? Peso e altura. Como tá aqui na fórmula, né? Só precisa de peso e de altura. Então, o primeiro passo é obter o peso e a altura. Depois que eu obtiver o peso e a altura, eu vou calcular o quê? O IMC. Então, calcular o IMC. Peso, o IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado. Beleza? Ok. Próximo passo é eu começar agora a minha estrutura do Si, né? Se o IMC for menor do que 18,5, então eu vou imprimir abaixo do peso. Se o MC tiver entre 18,5 e 25, lembra-se que o M, galera, ele é uma estrutura de I, né? Eu tenho que verificar se esse número está entre um valor, ou seja, maior ou igual que um número, e menor ou igual que outro. Beleza? Esse é o entre, feito com estrutura de I, né? E duas proposições, estar maior e menor que outro valor. Ok? Nathan está perguntando, precisa do sexo? Não, né? Lembra lá do que a gente viu lá nas primeiras aulas, de proposição, né? Proposição não, de premissa, né? As minhas premissas são só baseadas na altura e no peso. Então, aqui não se fala de sexo. Apesar de que existem alguns cálculos de MC que são baseados no sexo, né? Beleza? Mas a título de exercício aqui, isso não influencia em nada, tá? A gente só se limita ao que está no exercício, tá bom? Isso daí ia ficar mais complicado, certo? A Maria Giovana está dizendo se não poderia ser o ou. Não, tá, Maria Giovana? Por quê? Porque se por acaso, digamos, que o valor fosse 30, certo? O 30 iria satisfazer isso daqui, certo? Só que ele não iria satisfazer esse. Então, se tivesse um ou aqui, o 30 entraria nesse si. Só que o 30 era para ser acima do peso. E não peso normal, entende? Então, eu tenho que restringir. Tem que ser maior do que isso e menor do que isso. Para ele ficar nesse intervalo. Tá bom? O ou, tu indica que ele pode ser grandão ou ser menor. Uma das duas coisas funciona e também o que está dentro. Só que ele expande. Para falar a verdade, é que qualquer valor que eu colocasse, daria certo. Porque ele meio que está expandindo todo esse espaço, para a esquerda e para a direita.
Ficou claro? Por isso que eu preciso do i aqui. Eu quero restringir esse espaço aqui. Beleza? Vou ver se eu consigo fazer um negócio aqui para ele. Imagina, né, que aqui é um valor, cadê? 18,5, tá? Então, o que eu estou querendo o IMC maior do que esse valor, ele vai pegar todo mundo para cá, beleza? Aí agora eu tenho 25 aqui, digamos que aqui é o 25. Então, o valor menor do que ele é todo mundo para cá, certo? Se eu coloco um ou, e eu digo o seguinte, ó, o número é 40. 40 é maior ou igual que 18,5? É. 40 é menor ou igual que 20, é menor que 25? Não. Mas ele vai entrar nessa condição aqui. Porque o 40 é maior ou igual que 18,5. Como uma coisa funcionou e a outra coisa não, e eu botei um ou, então ele vai entrar aí nesse if. Certo? Ele entra. Só que não era para entrar, né? O 40 era para ser onde? Era para ser esse caso aqui. Obeso. Beleza? Ficou claro, Giovanna? Então por isso tem que ser o i. Porque o i, ele ia dar verdade para isso, só que pro outro ia ser falso. E aí ele não entra. Beleza? Agora se eu coloco 20, 20 é maior do que 18,5? Sim. 20 é menor do que 25? Sim. Então os dois são verdade? São. Então significa que ele está dentro. Aí a gente usa o i. Ok? Legal. Agora como é que eu fecho esse negócio aqui? Beleza? Ficou claro, galera? Entenderam a ideia? O porquê do i e não do ou? Sim? Legal. Próxima condição. Se isso acontecer, se não, se. Agora, se tiver entre 25 e 30, aí eu digo que está acima do peso. Então, essa terceira condição, aliás, que eu estou verificando. Certo? E agora, se nenhuma delas acontecer, obeso. Tá? Aí eu também coloquei um se não se. Certo? Mas aqui eu poderia simplesmente colocar um else também. Daria certo. Beleza? Eu só coloquei o se não se só para vocês verem que é outra possibilidade. Tá bom? Da mesma forma, galera, que vocês poderiam inverter. Vocês poderiam começar com IMC maior do que 30 e ir indo um por vez também. Beleza? Não tem problema nenhum. Agora o importante é colocar intervalos que eles não se interrelacionam. Aqui ele é menor. Aqui é maior ou igual que 18 e menor que 25. Aqui é maior ou igual que 25 e menor ou igual que 30. E aqui é maior que 30. Tá? Então estou colocando intervalos que não tem valores que se cruzam nos ifs. Beleza? Então outro cuidado que vocês também tem que ter nisso, tá? Então passa esse, certo? Eu vou obter o peso, obtenho a altura, né? E aí eu vou cada se não. Então aqui eu já estou observando que eu vou utilizar um if e o else if, beleza? Quantos else if a gente vai precisar aí, galera? Para resolver esse problema aí. 3, né? Além desse else if mais 2, né? Mais 2 que a gente vai precisar. Então a gente vai precisar de 3, certo? Então a gente vai ter um if e vamos ter 3 else ifs. Beleza? E aí agora eu vou colocando as condições, os valores aí, tá? Então o primeiro if vai receber o quê? IMC é menor do que 18,5, aí eu coloco abaixo do peso. Imprimo essa informação.
O IMC ele está entre 18,5 e 25, então ele está com peso normal. O IMC está entre 25 e 30, então acima do peso, né? E por fim, se o IMC for maior do que 30, é considerado obeso. Beleza? Então, esse é o nosso programa. É isso que a gente tem que fazer, tá? E aí depois a gente encaixa tudo. Beleza? Bora pro programa agora? Dá para trabalhar muito com intervalos reais com isso daqui mesmo. É praticamente isso, né? Forma intervalos, else, aí coloca aqueles tracinhos lá e vai marcando. Bem isso mesmo. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui como variável o peso, né? Então já vou colocar aqui que é um número. E aí eu vou colocar prompt informe seu peso. Beleza? Depois eu vou colocar a altura. Também eu quero que seja um number, né? Então eu vou colocar o prompt dentro do number. E aqui eu vou colocar informe sua altura. Beleza. Então eu já tenho o peso e a altura. Agora o que a gente vai precisar fazer? Alguém sabe? O que eu preciso agora? Calcular IMC, né? Vamos usar aquela formulazinha. Então, eu vou calcular o IMC. IMC recebe o quê? Ele vai receber peso dividido pela altura quadrado, né? Lembra daquela operaçãozinha de elevar, né? Elevar é o vezes seguido, tá? Pronto, tem o IMC, beleza? Aqui vamos imprimir esse IMC só pra gente ver se ele vai entrar no que a gente tá querendo, tá? Então eu vou dar um console log aqui, onde eu vou dizer que eu vou usar outra estrutura de console, tá? Para vocês verem como dá para fazer de tudo aqui. Seu IMC aí eu vou colocar vírgula e vou colocar o IMC aqui. Então aqui ele vai imprimir o IMC, tá? Eu vou executar aqui só para a gente ver como é que tá ficando. Ó. Então eu vou colocar aqui o meu peso, digamos que 85. Vou colocar minha altura, 1,79. E aqui ele vai dizer, olha, seu IMC é 26,52 e uns quebrados aí. Beleza? Então, por esse valor aqui, eu estaria onde? Eu estaria acima do peso, né? Com esses valores que eu informei. Beleza. Ok, tá lendo, tá legal. Agora falta só ele dizer isso automático, né? Eu não quero ir naquela tabela. Eu quero que ele já me diga se eu tô acima do peso, se eu tô obeso, se eu tô abaixo do peso, se eu tô com o peso normal. Então, agora a gente vai fazer esses encaixes aqui, tá? Então, primeiro eu vou verificar se o IMC é menor do que 18,5. Deixa eu fechar aqui só para não confundir. Se, dá um salto só para não ficar muito junto as coisas. Se IMC for menor que 18,5, eu vou colocar abaixo do peso, né? É isso? Abaixo do peso. Se não, se tiver entre 18,5 e menor do que 25, peso normal. Então, vou colocar aqui um else if tá? E aqui eu vou colocar IMC é maior ou igual que 18,5 e IMC é menor do que 25. Se for, eu vou colocar peso normal. Certo? Qual é o nosso segundo else if, né? Segundo else if vai ser entre 25 e 30, tá? Então, para agilizar, vou só copiar isso aqui. Aqui é maior ou igual que 25 e menor ou igual que 30.
e aqui seria acima do peso. Ok? E a nossa última condição é se for maior do que 30, né? Então, se for maior do que 30, obeso. Tá? Obeso. Se for maior se o IMC for maior do que 30. Ok? Pronto. Bora executar agora, né? Botar os mesmos dados para ver o que é que vai acontecer. 85, 1,79. E aqui, realmente, né, tá dentro desse intervalo do acima do peso. Beleza? Porque ele caiu aqui, né? Nesse segundo if. Beleza, galera? Bora botar outros testes aqui, né? Colocar aqui, sei lá, a pessoa tem 75 e a altura dela é 2 metros. Aqui já tá IMC 18,75, tá entre, ó, quase que entrava no abaixo do peso, né? Mas tá considerado normal aqui. Beleza? Ok? Então já tem o nosso programinha que calcula IMC. Já é uma coisa, já começa a ter umas coisas mais práticas, né? Beleza, galera? Dúvidas? Deu para entender a estrutura? Vamos agora para a nossa última prática, tá? Então, a nossa prática 3 vai ser o seguinte, é que a gente vai usar um switch, tá? Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Então, a gente vai criar um programa que vai ler um número inteiro entre 1 e 7 e escrever o dia da semana correspondente. Caso o usuário digite um número fora desse intervalo, a gente vai ter que mostrar uma mensagem dizendo que não existe o dia da semana com esse número. Beleza? Então, esse é o nosso objetivo, né? Criar um programa que faça isso. É como se fosse assim, eu obtenho um número, né? Vou obter esse número, que eu ainda não sei qual é. Eu espero que seja um número entre 1 e 7. Se não for entre 1 e 7, então eu vou dizer o seguinte, olha, não existe dia da semana com esse número, pelo menos não aqui na Terra, né? Pode ser que em algum outro caso, em algum outro país exista, né? Beleza? Então a ideia é a seguinte, eu vou colocar isso no caso selecione porque eu já tenho pré-determinado o que é que eu quero mostrar, beleza? Se a pessoa colocar 1, eu vou exibir segunda. Se a pessoa coloca 2, eu vou exibir terça. E assim sucessivamente. Então tenho definido quais são os valores que eu vou imprimir, certo? E como a gente observou aqui também, são valores discretos, né? 1 significa segunda. 2 significa... Esse significa é um passo para vocês já entenderem que vai usar o switch, tá? Então na atividade de hoje tem um exercício que é mais ou menos assim, só que agora é com meses do ano, tá? Então vai ser a ideia semelhante aos dias da semana, já dando um spoiler aqui da atividade daqui a pouco, beleza? Então, botei 1, segundo, 2, terça, 3, quarta e assim sucessivamente até domingo, ok? E se não colocar o valor aí entre esses intervalos, aí eu vou dizer que não existe esse dia da semana, ok? Então, caso nenhum desses for entrar, né? Caso nenhum desses números for igual ao número informado, n, eu vou imprimir lá que não existe esse dia da semana. Ok, galera? Ficou clara a ideia? Entenderam o problema? Vocês estão tão pouco participativos hoje, não estou gostando disso não. Vocês são mais expressivos, mais comunicativos. Olha lá, tá terminando, galera. Daqui a pouco vocês vão ver aí a eliminação do Big Brother, para que ficar se agoniando. Ok, galera. Pode falar, Gleice. Professor, estou aqui acompanhando, estou tentando fazer aqui no Repete também,
E eu fiz aqui, tenho curiosidade. Estava calculando meu MC aqui, deu 0, alguma coisa. Eu não sou tão atleta assim. E eu percebi que tinha diferença lá de colocar a altura em 180 e 1,8. Pronto, a altura ela tem seu número quebrado, certo? Então, por exemplo, se sua altura é 1,78 m, você colocaria 1,78. Se a altura é 2 Certo. metros, aí você coloca 2, certo? Então, é necessariamente já como se fosse o default, já para entender como se fosse esse número quebrado. Se eu quisesse colocar em centímetros. A fórmula do IMC, né? Legal a pergunta. A fórmula do IMC, ele é baseado na seguinte logística. O peso ele é dado em quilogramas e a altura é dada em metros, beleza? Não é dada em centímetros. Então, a fórmula funciona quando você entra com a altura em metros e o peso em quilogramas, tá? Então, se você colocar uma altura 630, por exemplo, ele vai entender que é 630 metros, entende? Então, você tem que converter isso para metros, né? Para colocar nessa fórmula. Se por acaso eu quero que a entrada seja em centímetros, aí você vai ter que converter a altura para metros para então usar a fórmula. Por exemplo, vamos supor que tu está querendo fazer o programa que a entrada seja em centímetros, certo? Então, antes de eu aplicar a fórmula do IMC aqui, eu vou ter que fazer o seguinte: altura recebe altura. Vou até usar aquele vezes igual 0,01. Né? Isso daqui está convertendo para metros, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar agora 200, acho que é isso. Vou ver aqui: 75, 200, pronto. Aí ele vai pegar esses centímetros, aqui ele está convertendo para metro, e aí sim eu uso a fórmula, beleza? Então você pode também fazer isso. Informe a altura em centímetros. E aí você converte e calcula MC. Certo. Legal? Ok. Show. Legal a pergunta. Então, voltando aqui ao nosso último exemplo, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse switch, ok? Galera, quantos cases, né? Quantos cases vocês acham que a gente vai precisar aqui nessa prática aí? Mônica e Erika falaram 7. Perfeito. 7, né? Que corresponde a cada um desses números, ó. 1, 2, 3, cada um vai ser um case, tá? Então a gente vai ter, um bocado de case aí, certo? E eu vou ter também um default, né? Porque caso nenhum deles seja satisfeito, eu preciso mostrar alguma coisa. Por isso que tem um defaultzinho aqui, tá? Ok. A variável que a gente vai verificar é o quê? É o n, né? Então o n é a variável que a gente vai verificar, certo? E aí em cada caso a gente vai verificar o valor que a gente está esperando e imprimir o dia correspondente, né? Então nesse caso aqui vai ficar, se caso for 1, imprima a segunda e para. Lembra que tem um break, né? Não esqueceu o break. Ó. Caso for 2, imprime terça. Caso for 3, imprime quarta. Caso for 4, imprime quinta. Caso 5, sexta. Caso 6, sábado. Caso 7, domingo. E aí faltou o default, né? E o default é se não existir nenhum dia, né? Estou botando, ia ficar muito grande, coloquei só não existe esse dia. Beleza? Tranquilo? E agora é montar, tá? Como ficou muito grande, eu quebrei aqui 3 partes, tá? Então, eu crio o switch e aqui dentro eu coloco os cases, ó. Case 1, 2, 3, 4, 6, aí continua aqui 7 e o default. Então, tudo isso daí, né? Toda essa partezinha aqui, tudo isso está aqui dentro do switch, ok? E aí vai funcionar lindamente, ok? Então vamos programar isso, tá? Então aqui eu vou criar uma variável chamada n. Vocês podem chamar de qualquer coisa, tá? Vou chamar de n só para ficar de acordo com o que eu botei nos slides. E aqui eu vou esperar um número, né? Number.
Eu vou colocar até o inteiro, tá? Eu tô esperando o inteiro, então vou já botar um passe int. E aí dentro eu vou colocar o prompt. Informe o dia da semana de 1 a 7. Beleza? Aí a pessoa vai digitar. Ela digitou, aí eu já entro no switch. Então já vou colocar aqui, ó, switch n abrir. Abriu, agora tudo vai ficar aqui dentro, tá? Então vou colocar o primeiro caso. Case 1, 2 pontos, abro chaves e coloco console.log segunda. Certo? A mesma coisa para os outros, né? Então vou só copiar. Aliás, faltou o break, né? Não esqueçai-vos o break, tá? Break. E aí eu vou fazer a mesma coisa com os outros dias. Então, caso 2, coloco terça. Caso 3, eu coloco quarta. Caso 4, eu coloco quinta. Caso 5, eu coloco sexta. Caso 6, eu coloco sábado. E caso 7, eu coloco domingo. Falta o que aqui agora, galera? Tá faltando alguma coisa aqui? Ou já tá pronto? Faltou o default, né? E agora vem o default. Default, 2 pontos, console.log. Não existe esse dia, né? Ok? Não existe esse dia. Pronto. O programa está feito. Beleza? Bora executar aqui para ver, né? Opa, faltou um olha, ó. Não fechei as aspas, ele reclamou. Então não fechei nem aqui e nem aqui também. Vou fechar. Faltou mais alguma? Acho que não. Bora lá. Pronto. Informe o dia da semana de 1 a 7. Então vou colocar 3. 3 é para dar segunda, terça, quarta, né? Certinho. Entro no quarto. Vou colocar agora 7. Vai dar domingo, né? Show. E aí eu vou colocar agora um número fora desse intervalo. Vou colocar 0. Aí não existe esse dia. Beleza? Professor, e se eu não colocasse o default, o que iria acontecer? Nada. Porque ele não ia entrar em nenhuma condição e aí não ia aparecer nada pra gente, tá? Então o default ele serve como se fosse o else. Se não acontecer nenhuma das condições, ele é executado. Ok? Beleza, galera? Tranquilo? Então é isso que eu tinha pra hoje. Quem tem alguma dúvida, quer tirar logo. Legal. Então, a atividade de hoje vai ter mais questões relacionadas à estrutura de decisão, beleza? Eu recomendo que vocês usem o switch, tá? E o outro vocês vão usar o if else, beleza? O else, else if e else, tá? Que é um exercício também que os dois exercícios estão lá no capítulo 5, tá? Mas eu destaquei para nossas atividades, beleza? Não se preocupem se não conseguem entregar, galera. Relaxem em relação a isso, tá bom? Então, o importante é vocês acompanharem, pelo menos verificarem as práticas que eu estou mostrando aqui. Para quando vocês forem fazer as atividades, conseguirem fazer com êxito, tá bom? Então, foquem mesmo aqui. Eu sei que a vida é corrida e o curso é corrido também, né? Então, se não der para entregar atividade, não esquentem não, tá? Vai ter um período ainda para isso. Beleza? Amanhã, a gente vai começar com outro assunto, tá? A gente vai falar sobre estruturas de repetição, tá bom? Então é muito importante, galera, que vocês estejam presentes na aula, tá? Para entender bem os conceitos e tudo mais, ok? Eu acho muito massa a estrutura de repetição. E vocês vão ver o poder que ela vai ter,
Beleza? Ok? Então valeu, galera. Boa noite. Vou botar aqui o link da frequência, só um minuto.